pessoal, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui pelo Projeto Farol, nosso programa de todas as terças-feiras, de meio-dia até 13 horas. Aqui na parte técnica, meu parceiro Eudes. Tudo bom, Eudes? Salve, salve, Wagner. Tudo certo, cara? Bom, vamos lá para mais um programa e você tem um recado aí pro pessoal antes? Sim, eu tenho um recadinho aqui pra falar com o pessoal rapidamente a respeito, explicar que hoje é programa de perguntas, então responderemos perguntas, vocês podem deixar aí no chat que eu tô aqui separando, e referente aos anúncios, que eu vejo muito reclamação nos comentários de, tá muito anúncio na live, tem anúncio na live. Aqui a gente se sustenta através desses anúncios, então a gente consegue manter o canal, a estrutura, trazer o Wagner, toda essa questão, através dos anúncios. Então a gente vai colocar menos, tá, por vocês, mas ainda assim peço paciência com os anúncios das nossas lives. Era isso. Legal. O recado. Pessoal, eu planejei para hoje trazer outro relato projetivo igual da semana passada. Eu mostrei o relato do Sylvan Muldon. Eu pretendi hoje trazer um relato do Robert Alan Monroe, o autor do Viagens Fora do Corpo, no PowerPoint, para poder pontuar o relato dele, assim como eu fiz com o do Sylvan Muldon. Só que, na pressa, eu esqueci o pendrive em casa com o material. Só quando cheguei aqui é que eu vi que eu tinha trazido o pendrive diferente do que eu tinha colocado o material. Então esse material será o da próxima semana, tá? Então hoje, eu na verdade estou invertendo, eu faria hoje o Robert Monroe e no próximo programa abriria para perguntas e respostas. Mas vou fazer invertido, eu vou abrir para perguntas e respostas hoje e na semana que vem o Robert Alan Monroe e o relato projetivo dele, que também é um clássico muito legal. E eu vou começar respondendo algumas perguntas dos comentários do programa anterior. E aí, enquanto isso, vocês vão colocando já as perguntas de vocês hoje, que o Eudes depois vai me passar aqui e eu vou responder. Agora eu só peço o seguinte: perguntas, pessoal, dentro da temática que a gente trabalha aqui no programa, porque eu sei que a curiosidade é grande, muita gente quer saber de tudo, mas se a gente tiver um foco nas perguntas, nós otimizamos o tempo, porque senão dispersa com muitos temas que não tem a ver. O título do programa é Falando de Espiritualidade. Então é claro que há um limite dentro do tema, não dá para poder falar tudo, eu não sei tudo para poder falar de tudo, porque hoje na internet, né, surgiram sábios, ou pseudo-sábios que sabem de tudo. Hoje todo mundo é formado em tudo. Todo mundo. Eu não sou formado em nada, não sei tudo. Agora, dentro da área que eu trabalho, que são os temas espirituais, eu posso responder muitas coisas pelo tempo que eu tenho de estrada nisso, mas em geral tem coisas que escapam aos parâmetros do programa, tá bom? E outra coisa, nem sempre eu posso aprofundar alguns temas aqui do mesmo jeito que eu aprofundo em aulas presenciais com meus alunos. Então tem alguns temas que eu posso passar por cima, mas não tem como aprofundar uma parte prática, por exemplo, porque exigiria estar junto, observando, sentindo a energia, e é bem diferente da gente fazer online, onde, é claro, dá para passar uma ideia geral, mas não é o ideal, como se estivesse presencial, tá bom? Então, eu vou selecionando aqui da semana passada, vocês vão postando hoje aí e a gente vai desenvolvendo o programa. A primeira que eu vou responder é um relato da Paula Ubaldino, que diz assim: Oi, Wagner, tenho uma dúvida sobre projeção astral antes da morte. Minha avó desencarnou na semana passada, na madrugada de terça para quarta. Na madrugada de segunda para terça, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Me forcei e fui dormir 1h30 da manhã. Pouco tempo depois, despertei sentindo uma presença muito forte no meu quarto. Eu estava angustiado. Pensei que fosse insônia ou algo da minha cabeça, já que eu não tenho projeções conscientes. Quando soube da morte dela no dia seguinte, pensei logo que poderia ser alguém projetado tentando me avisar, mas depois entendi que poderia ser ela mesma projetada no meu quarto para se despedir. Estou com isso na cabeça e não consigo tirar. Paula, olha, a possibilidade da pessoa estar projetada antes de ir embora é muito forte. Existem muitos relatos sobre isso. Na verdade, é uma projeção do adeus,
uma projeção de despedida. Porque quando uma pessoa está indo embora, os últimos pensamentos dela são relativos aos entes queridos. Deixa eu dar um exemplo. Um soldado está no campo de batalha, foi ferido mortalmente, está se esvaindo em sangue e indo embora. Ele sabe que em instantes ele vai desencarnar. Os últimos pensamentos dele, por exemplo, são sobre o filho pequeno que está aqui no Brasil. Ele está em algum lugar com um conflito lá. E aí ele desencarna pensando no filho. Em um instante, o corpo astral dele se manifesta no quarto onde a criança está dormindo. Tipo uma projeção do adeus ou de despedida. Isso é muito normal. Muitas vezes, os mentores, já sabendo disso, o que é que eles fazem? Em lugar de abrir uma passagem onde a pessoa está desencarnando, eles abrem a passagem no ambiente onde está a pessoa que ela ama. Porque eles sabem que assim que o corpo parar lá, o espírito vai se ver projetado aqui imediatamente e eles abrem uma passagem ali para dali passar para que a pessoa possa se despedir, porque naquele momento ela está saindo do plano físico e indo para outro plano. Ela não está morta, a consciência não morre, mas existem as relações emocionais e mentais e as coisinhas do aqui e agora. Então é melhor deixar a pessoa se despedir tranquilamente para que ela possa prestar atenção na próxima etapa, porque muitas vezes ao passar para o lado de lá, com o pensamento ainda voltado para o lado de cá, no sentido de querer se despedir, isso empata a ascensão da pessoa do lado de lá. Então os mentores muitas vezes até deixam a pessoa se projetar instantes antes da morte ou no momento, no ambiente onde tem um ente querido. A quantidade de relatos sobre isso na literatura internacional de saídas do corpo é muito grande. Então o mais provável é isso. Agora, não está fora de mão também que um dos mentores extrafísicos que orienta a jornada dela possa ter ligado você no processo dela de saída e até energeticamente usado sua energia para ajudar a soltar ela. É provável também, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Espera aí, deixa eu rolar aqui. Aproveitando, já deixa seu like e se inscreve no canal do Projeto Farola. A gente tá aí agora com 94 pessoas nesse exato momento simultâneo e só 64 likes. Então, vamos deixar o like para ajudar a gente. Vamos lá. O Conta do Cris fala assim, ainda na vibe do discernimento do Shankara, programas que a gente fez anteriormente, eu me lembrei daquela experiência que você teve onde um monge o tirou do corpo para apontar determinados erros que você estaria cometendo de forma sucessiva. Você disse que há 3 tipos de falhas, defeitos que todos têm. Tá? Aí ele vai descrevendo aqui, eu já vou descrever aqui a experiência. Dito isso, você poderia estender um pouco, talvez pontuar alguma dessas falhas difíceis de identificar, como desenvolver o discernimento necessário para identificar e combatê-las. O Conta do Cris é o seguinte, eu vou contar aqui a experiência, porque isso você deve ter visto eu contar em algum curso ou palestra lá no IPPB, mas muitos que estão assistindo a gente não conhecem esse relato. Eu vou contar aqui e já respondo no final do relato. E até o Eudes vai gostar disso. Eudes, eu devia ter uns 27, 28 anos, lá na década de 80, né? Eu tinha dado uma palestra um sábado à noite, num centro espírita, porque eu sempre fiz palestra em vários lugares, centro espírita, grupo de Umbanda, Rosa Cruz, grupo ocultista, grupo maçom, eu vou em tudo quanto é lugar, a linguagem universalista, eu falo das saídas do corpo e outros temas dentro de vários contextos espirituais. E eu tinha feito uma palestra num centro espírita, no bairro do Engenho de Dentro, subúrbio do Rio de Janeiro, perto ali do Meia, né, na zona norte do Rio. E eu encontrei uma turma muito legal, o pessoal me recebeu bem pra caramba e foi uma palestra muito legal. Voltei para casa bem contente, falei, puxa, que turma legal, interagiu bem, todo mundo interessado, que bacana. Você fica com tesão de passar mais quando você vê uma turma que está com tesão de estudar, não está na inércia, né? Fui deitar até cedo, 10h30 da noite, e eu falei, puxa, eu acho que eu estou bem na faixa. Sabe, não era arrogância, era contentamento de ter percebido que eu fiz uma palestra legal, com amor, com dedicação, e quem estava lá também estava, foi uma sinergia boa. Falei, acho que eu estou bem na fita, né? Entendo. Deitei e apaguei. Igual você quando dá um show bom. Deitei, apaguei. Quando eu despertei, eu estava num ambiente extrafísico, era um templo taoísta, cara, chinês,
todo decorado o salão do templo com imagens chinesas, né? E aí, em torno 8 a 9 espíritos em volta, eu acordei com a sensação de uma mão ter me deixado ali invisível no ar e no ambiente 8 entidades a 9 em volta, chineses, todos carecas, né? Vestindo a roupa de monges taoístas antigos. E em torno, e eu no meio. E aí algo me dizia assim por intuição, pô, eu vou levar chumbo aqui, cara. Eu vou tomar uma tunda aqui de algum... Eu sabia por intuição. Entra na minha frente um mestre chinês, ele parecia, eu disse, um mandarim, deslizando no ar. Um ancião chinês, o rosto sulcadinho de rugas, aquele bigodinho à la Fu Manchu, cabelo aqui amarrado para trás, rabo de cavalo, deslizou na minha frente. Eu sabia que era o mestre ali daquele lugar extrafísico. Ele se aproximou assim, rente a mim no ar, assim, cara a cara, quase colado o rosto dele, olho no olho, assim, extrafísico, né? E eu sabia que eu tinha sido levado ali para conversar com ele, cara. E outra, eu sabia que eu tinha que ficar quieto. Eu não tinha que retrucar nada, só tinha que ficar aberto para o que ele passasse para mim. E claramente estava ali que ele era bem avançado, cara. E, pô, baixa a bola, moleque, fica quieto, porque tem projetor muito marrento, arrogante, quer ficar questionando, enchendo o saco. Tem hora que você tem que ficar quieto e tem hora que você tem que investigar. Então tem hora que você tem que ter o equilíbrio, fala, pô, deixa eu ficar quieto que eu tô na frente de alguém, sabe? E aí, telepaticamente, eu disse assim, na minha frente, os olhos dele brilhando, ele bem sereno, ele mentalmente falou assim para mim, você foi trazido aqui para que eu possa comunicar a você algo para sua evolução. Existem 3 tipos de erro. Primeiro, os erros que você tem, todo mundo sabe que você tem, porque eles são visíveis e você também nota. Segundo, os erros que você tem, todo mundo vê que você tem aquele erro, menos você. Isso é comum, né? Isso. Terceiro, e ele falou, e mais importante, os erros que ninguém vê e você também não nota, são esses que eu vou te mostrar. E a queima-roupa mentalmente aqui. E aí ele então abriu, ele tinha um pergaminho na mão, ele abriu esse pergaminho, estava tudo escrito em chinês, o Eudes. Não me pergunte como, eu entendia tudo, cara, naquela condição fora do corpo. E era como se fosse um mapa de vidas passadas minhas. A ficha corrida do elemento na delegacia, a capivara multireencarnatória, a minha ficha corrida. E haviam datas que se perdiam ao longo do tempo, e não só aqui, em outros lugares também. Claramente eu estava consciente, estava vendo aquilo, e ele apontou uma data lá em cima, nesse pergaminho aberto, e falou assim, aqui, nessa existência, você cometeu este erro. 2 existências à frente, você repetiu. 3 à frente você repetiu, e você vem repetindo isso recorrentemente ao longo das várias vidas, e nem você percebe que é um defeito, que é uma coisa que empata a sua evolução. E ele, quando falou aquilo, eu tomei consciência, e ele falou assim, você está cometendo atualmente o mesmo erro. Eu falei para ele, mas eu nem sabia que isso era um erro, eu não tinha nem noção. Mas falou, pois é. Que ele estava falando? Não, na hora que eu sabia, era uma coisa minha pessoal, uma coisa de postura e perspectiva. Na hora que ele colocou, eu percebi claramente que aquilo era um empecilho meu interno, uma coisa recorrente, né? E eu falei, agora que você está falando, eu estou percebendo. E como é que eu faço para quebrar esse padrão em mim, né, recorrente? Ele riu e falou assim, isso é com você, eu só estou te comunicando, né? Você vai voltar para o seu corpo agora, pondera tudo que eu falei. Em nenhum instante ele impôs nada, não me humilhou, não me deu esporro, mas eu sentia na minha mente, a mente dele, e eu sabia que era verdadeiro o que ele estava falando, não havia o que retrucar, porque como é que é o ego da gente, eu disse, chega alguém assim, você começa a responder, não, não é nada disso. É o ego da gente. Ali eu não tinha como fazer isso. Literalmente ele era sereno demais, verdadeiro demais, e eu sabia dentro, não tem como. Porque na hora você quer retrucar para fugir da verdade. Eu não tinha como fazer isso ali. Ele me pegou no contrapé, literalmente, né? Ele falou, volta pro corpo para você lembrar. E aí eu fui puxado, tomei aquele puxão pelas costas, senti caindo de alta altura, em frações de segundo, me fundi no corpo, encaixei, eu imediatamente sentei na cama, lembrava de tudo, não dá tempo do cérebro misturar com sonho. Eu abri os olhos e falei, caramba,
E aí, o que eu fiz? Eu peguei um caderno, anotei um monte das coisas que ele tinha apontado. E aí, o que eu via claramente? Tinha algumas posturas que eu podia mudar imediatamente. Era deliberação. Mas eu disse, quem é que muda da noite para o dia? Ninguém. Então, eu fiz as anotações de tudo que ele me passou. Algumas coisas eu deliberei para liquidar na hora e outras eu sabia que não dava. O que eu fiz? Um projeto de 1 ano, cara. Eu falei, em 1 ano eu vou erradicar dentro de mim tudo que ele apontou. Não era nada de maldade, eram posturas internas. Eu, jovem, com 20 e poucos anos, eu dizia, em 1 ano eu lutei comigo mesmo dentro. Cada vez que eu achava que eu tinha resolvido aquilo, eu ia lá e ticava no papel. Eu levei 1 ano para ticar. E aí corrigi o que ele falou. Aí outro dia um amigo meu falou assim, Wagner, isso foi na década de 80. Ele nunca mais apareceu? Eu falei, não. Mas ele não pode aparecer para passar erro? Eu falei, cara, os erros de vida passada, ele me mostrou. Aí meu amigo falou, e os erros dessa? Ele só pode apontar na próxima. Quando eu tô mais esperto agora. E eu falei, tomara que ele apareça agora, porque ele não vai ter o que ele apontou, eu corrigi. E os de agora ele vai ter erro novo é criatividade. Erro velho, repetido, é burrice, teimosia. E aí, o que ele está perguntando, o Conta do Cris, é que ele viu eu contando esse relato, pessoal, numa palestra ou num curso, e ele quer saber como identificar esse tipo de coisas internas, recorrentes, automáticas, que a gente traz e nem percebe muitas vezes que empata a evolução. Ou Conta do Cris, não dá para perceber isso, cara. Às vezes, durante a correria da vigília e da vida, na meditação, quando a gente consegue mergulhar profundamente, refletir e ponderar, é um momento que a gente pode detectar isso. Mas na correria da vida e todo o resto, a gente não vai perceber, às vezes, nem os erros mais flagrantes. Mas a parte interna, à medida que a gente vai amadurecendo, meditando, a gente vai descobrindo. E outra coisa, viu, Conta do Cristo? Todo mundo é assim, ninguém é perfeito, todo mundo tem coisa para acertar. Por isso que eu sempre falo, eu sou mestre de nada e discípulo de coisa alguma. Por causa de experiências como essas, que me fizeram entrar em mim mesmo e verificar que eu sou igual a todo mundo, tentando crescer, melhorar. Não é fácil vencer a si mesmo. Agora, de lá para cá, eu melhorei bastante, que não é só a maturidade da idade, mas também você reciclando, mudando coisas. E todo dia é hora de transformar alguma coisa e ao longo de uma vida a gente vai mudando para melhor. Se a gente estiver investindo bem nisso, um monte de coisa na gente. Vamos lá. Agora, deixa eu arrastar para baixo aqui. Bom, o Piercarlo Lombardo, ele está sempre presente nas lives que eu faço, Eudes, e ele gosta muito de rock, igual eu, né? E ele está me perguntando aqui o seguinte, se eu prefiro Wish You're Here ou Animals, do Pink Floyd, que são 2 dos grandes discos do Pink Floyd. Wish You're Here, eu prefiro. Agora, acima dos 2, eu prefiro The Dark Side of the Moon, com certeza, que tem a Time, que para mim é a grande música do Pink Floyd. Além do no The Wall, você tem a Comfortable Number, que tem um solo de guitarra maravilhoso. Ele também me pergunta do Rush se eu prefiro 2112 ou Permanent Waves. Ô Piercarlo, cara, eu também sou fã do Rush, principalmente da fase que vai de 1976 a 1987. Desde o 2112, que é o que você citou, logo depois em 77, Farewell to the King, que tem a Xanadu, é muito boa. Depois o Hemispheres em 79, Permanent Waves em 80, que é o que eu mais gosto, Moving Picture em 81, Signals em 82, tem um de 84 que eu não lembro o nome, 85 Power Windows, que eu gosto muito, e 87 o How They Are Fire. Eu gosto muito do Rush, e o disco que eu mais gosto é o Permanent Waves. Bom, e ele pergunta também Fireball ou Machine Head, que são 2 clássicos do Deep Purple. O Machine Head, com certeza. Olha, o Machine Head, Smoke and Water, né, classicão do Deep Purple. E uma hora, viu, pessoal? Eu vou tentar ver aqui um horário na minha correria, viu, Eds? Vou fazer um especial fora do tema. Só de rock? Vou fazer um sobre o Yes, cara. Outro dia eu contei a história do Yes, mas assim com detalhes. Eu vou fazer 2 programas sobre o Yes, talvez um sobre o Gênesis, mas, gente, não me cobre, por favor,
Porque assim, é só um projeto. É igual quando você vai sair com seu pai, ele fala, na volta eu busco. Porque às vezes o pessoal cobra, cadê o programa? Não, na hora que der, eu vou fazer, tá? Na verdade, eu já tive convite para fazer programas de rock progressivo, eu já tive aqui na Rádio Vibe Mundial, na virada de 99 para 2000, lá no Rio, escrevia também para alguns veículos de rock, né? E o pessoal me convida, às vezes, para fazer podcast de rock progressivo, é que é muita gente. E o Pierre Carlo, eu gosto também de hard rock, e eu vi acho que lá no Consciência Próspera, onde você botou um comentário que você gosta de Judas Priest. Sabe o que eu vi ouvindo hoje aqui no meu iPod? A grande música do Judas Priest, Room to the Mill, que eu adoro, maravilhosa, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui a outra pessoa. Deixa eu achar aqui onde está. Eu já estou quase acabando o programa passado para a gente entrar no programa, nas perguntas de hoje. Espera aí. Olha, o Will Leite citou aqui uma música do Queen's Reich, que é a Silent Lucidity, em que ele acha que é uma projeção astral. Você conhece essa música, né? Não, é porque eu achei muito bonito sua pronúncia. Silent Lucidity. Olha. Quer dizer, lucidez silenciosa, em inglês. Queen's Reich, uma banda que surgiu na década de 80, é meio progressiva, meio hard, meio metal, ela é tipo... parecendo o estilo do Dream Theater, que viria um pouco depois, e eu tenho todos os discos do Queen's Reich, e essa música realmente é um mentor extrafísico falando com a pessoa. Então, no próximo programa, além do relato do Robert Alan Monroe, eu vou trazer a letra da Silent Lucidity e vou projetar ali no PowerPoint para todo mundo ver, e aí eu vou pontuando. Você tá certo, viu, Will? Trata-se de um mentor e de uma projeção. E fora que a música é linda, e eu me lembro que tocava muito na época na MTV. Agora, peraí, deixa eu ver aqui, tô quase acabando. A Márcia Sky, que sempre está presente também nas lives, pergunta o seguinte: se puder, numa próxima, fale mais sobre as técnicas de visualização. Esses dias você respondeu uma pergunta explicando que deve se visualizar de dentro para fora. Eu sempre faço como se visse num espelho ou como se estivesse olhando o meu corpo. E você disse que não deve ser assim. Se puder detalhar mais sobre essas práticas, agradeço muito. Márcia, é o seguinte, a visualização mais eficaz é de dentro para fora. Então, por exemplo, se eu me concentro no chakra frontal, uma luz pulsante aqui, como um pequeno farol ou um sol, mentalmente eu visualizo de dentro para fora. Muita gente, não conseguindo de dentro para fora, imagina que ela está fora de si própria, olhando a si mesma aqui. Ou ela imagina uma duplicata dela e aquilo acontecendo ali. Isso não é tão eficaz. O eficaz é de dentro para fora, usando a capacidade da imaginação. Você de dentro para fora pulsa a luz nos chakras de dentro para fora. Tá? É claro que se você tiver dificuldade, existem alternativas. Técnicas respiratórias de yoga acrescentadas na visualização podem ajudar, tá? Vamos ver se num programa mais à frente eu trago algum material sobre isso. Eu vou escalonando os temas, tá, pessoal? Não tem como abordar tudo de uma vez só, mas eu vou uma hora mais para frente, talvez trazer para ajudar todo mundo, explicando melhor como é que são as visualizações, tá bom? Aguarda um pouquinho que vai vir lá para frente um material desse. E, por último, a Bianca, 2158, ela fala aqui que ela está esperando eu aprofundar o tema da estrela prânica que eu comentei. Ô, Bianca, esse é um tema complexo de abordar aqui. Eu tenho uma aula maravilhosa sobre ativação da estrela prânica na prática, mas eu só passo isso em cursos para turmas que estão estudando e de forma presencial. Aqui o que eu posso fazer é, teoricamente, mostrar alguma coisa, mas fazer prática com estrela prânica, que é uma coisa iniciática bem antiga, é mais complicado de fazer aqui. E aí sempre alguém fala, mas por que você não faz online? Eu não gosto, ainda mais temas desse calibre, eu prefiro estar junto. Eu sei que online eu alcançaria mais gente, mas o tema não é qualquer tema que dá para fazer online. Tá? Tem coisa que você tem que estar... Igual, por exemplo, Eudes, você vai desenvolver mediunidade online, cara.
Não dá, tem que ser algo de vivência prática. É um exemplo. A mesma coisa, algumas práticas anímicas de visualização ou com chakras, precisa ser um pouco mais presencial. Então eu sei que quem está longe precisa da informação, mas isso eu já estou atendendo aqui. Mas não dá para aprofundar na prática tudo, por preservação da própria informação. Uma prática de estrela prânica passada em aberto, tem um monte de gente que não vai compreender e vai até criticar. Fora que tem pessoas radicais nessa área que vai falar que você está passando isso em aberto. Então, eu vou passando na medida do que eu posso. Então, aguarda um pouco. Teoricamente, eu vou mostrar algo de estrela prânica em algum programa à frente. Mas eu não tenho como aprofundar tanto como o tema merece, que é um tema muito profundo. Bom, agora eu estou saindo daqui, deixa eu desligar o celular para a gente passar a responder as perguntas de hoje. Então, vamos nessa? Bora lá. Eu já deixei aqui em cima da primeira pergunta, a pergunta do Samuel. Ele manda o seguinte: bom dia, Wagner. Se a projeção é uma coisa natural, por que as pessoas têm dificuldade de despertar na dimensão astral? É simples. Vamos pegar uma analogia. Eudes, a capacidade de pensar é natural? Sim. Por que tem gente que pensa pouco? Faz sentido. A resposta está aí, tá? E outra, eu tenho visto pessoas querendo despertar fora do corpo, mas durante o dia a dia elas não estão lúcidas, ô Eudes. Veja, nenhum de nós tem a capacidade cerebral totalmente ativa. Então, se eu chegar ali na rua e perguntar para o primeiro transeunte: ei, cara, você está lúcido? O que a pessoa vai responder, Eudes? Que ela está lúcida. Mas se você observar, a maioria das pessoas funciona no automático durante o dia, sem tanta lucidez. Por isso a gente tem uma humanidade com muita guerra, muita miséria, né, desigualdade social, muita coisa ruim, brigas das pessoas, porque a lucidez é baixa. Porque se a lucidez fosse melhor, a humanidade seria mais tranquila. Então, se a pessoa pegar pela média daqui, ela vai calcular a média de lá. Então, a média de lá é baixa, porque já é baixa na vigília, cara. Infelizmente, e todos nós. E a gente está lutando para melhorar a lucidez, e isso também vai para fora. Como é que começa a lucidez lá? Com a lucidez aqui, cara. É uma coisa óbvia. E eu tenho visto muita gente preocupada com a lucidez lá, sem se preocupar com a lucidez aqui. Certo. O Renato e um pessoal aí quer saber, gosta muito, tem o mesmo gosto de você, que você musical, que ele já manda aqui, que o Dance of Dead do Iron Maiden fala sobre projeção da consciência? Fala. Inclusive eu tenho um artigo que eu publiquei lá no site do IPPB, que foi publicado, na verdade, no ano de 2000, no jornal Metamúsica, que eu escrevia do Rio de Janeiro, Eudes. E é uma matéria sobre a influência das saídas do corpo nas letras de rock progressivo. E aí eu cito Astral Traveler, do Yes, e a Silent Lucidity do Queen's Rise, e eu cito essa música do Iron Maiden também, que realmente fala de projeção. Aliás, algumas letras do Iron Maiden são de alta qualidade. Você já chegou a se aprofundar se esses cantores de rock, eles faziam alguns sim, tá? Principalmente o John Anderson, o vocalista do Yes, que sempre teve um lado meio místico, né, espiritual, e colocava coisas na letra. Tem um disco do Yes, de 1974, que é o Tales from Topographic Ocean, que é todo baseado no livro do Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, cara. Pra você ter uma ideia. Mas tem outras bandas que fizeram letras com alguma influência da temática espiritual ao longo dos anos. O Tim Maia, ele tinha que ele teve uma brisa uma vez, ele começava a cantar, como que era o... Universo, alguma coisa do universo, eu vou tentar lembrar o Tim Maia é o seguinte, no meio da década de 70, o Tim Maia, no auge do sucesso, cara, ele entrou para um grupo no Rio de Janeiro que era o Universo em Desencanto. Isso. E ele ficou ali 2 ou 3 anos, e ali ele produziu 2 discos cantando letras que tinham a ver com aquele estudo que ele estava fazendo espiritual para ele. E as letras destoavam da carreira anterior dele, que era o pop de alto nível, com vocal maravilhoso que ele tinha. Eu sou fã do Tim Maia. E logo depois ele se desligou do grupo e voltou a fazer a música pop que ele fazia. Então ele tem 2 discos dessa fase Universo em Desencanto, que a voz dele estava no auge. Agora o teor das letras é mais religioso, mas isso foi lançado no exterior
E os gringos adoram, cara. É? Porque o Tim Maia, se ele Ele era fosse, absurdo. se ele morasse nos Estados Unidos, fosse americano, ele estaria guindado como um dos maiores astros vocais De todos os de tempos. todos os tempos. Mas aqui no Brasil, as pessoas não têm tanta memória assim. O Tim Maia era um arraso vocal. Agora, ele, pessoa, tinha as coisas dele, as turbulências dele, que é outra história. Estou falando aqui do cantor, não da pessoa. Sim. A Alessandra manda o seguinte: Wagner, eu não consigo sentir as diferenças quando estou dialogando entre as energias. Por quê? Difícil explicar isso sem ver ela, porque tá muito genérico. Como é que é a energia dela, o que ela está fazendo de desenvolvimento, não tem muita informação que eu possa ir. Ela não está me dando muito dado para eu poder interpretar. O Pierre Carlo lhe manda: Wagner, o Daniel Douglas Holmes tinha facilidade de se projetar por conta de sua saúde frágil ou não tem nada a ver? Depende, o Percalo que eu acabei de responder sobre o rock progressivo aqui, o Daniel Douglas Home foi o maior médium inglês, pessoal, de todos os tempos, século XIX. Quem quiser conhecer a história dele, compre um livro publicado pela editora Pensamento, chama D.D. Home, o homem que falava com os espíritos. Era um médium de ectoplasmia, de efeitos físicos muito bom, talvez o maior que já existiu no planeta em todos os tempos. Talvez o equivalente aqui no Brasil fosse o médium Mirabelli, né, lá na década de 20, 30 e 40. E nesse livro, D.D. Home, o homem que falava com os espíritos, que é do I.G. Edmonds, que é um autor escocês, tem um capítulo onde o Daniel Douglas Home narra uma projeção astral dele quando ele tinha 17 anos. E ele teve muita saída do corpo, porque ele tinha uma compleição física muito frágil. E sendo um médium de efeitos físicos de ectoplasmia, ele tinha muitas repercussões. E provavelmente por isso ele tinha muita soltura do campo energético, o Pierre Carlo. Ele provavelmente teve tantas outras experiências que ele mesmo não sabia interpretar. Mas a melhor delas foi quando ele tinha 17 anos, que ele vê a irmã dele desencarnada, que é uma experiência espetacular. Aliás, Wildes, eu vou pegar esse relato e trazer para cá uma hora. Olha aí, ó. Eu projeto, viu, Pierre Carlo? Aguenta aí um pouquinho. Nos próximos programas eu vou trazer o relato do Daniel Douglas Home de uma saída do corpo dele. Aí eu projeto aqui para todo mundo. Boa. O Luiz Monteiro manda: Wagner, estimulando o chakra frontal, sinto uma queimação que se espalha para a lateral do meu rosto. Você ensinou a imaginar uma luz pulsando, mas achei melhor um redemoinho Também girando. funciona. Tudo bem? Tudo Funciona, bem. Né? Outra coisa, como é o nome dele? É Luiz Monteiro. Luiz, às vezes a energia do chakra frontal, ela pode irradiar para as duas têmporas, onde tem chakras laterais do frontal, e essa energia descer para o rosto. E tem no lado de cada lado do rosto também tem chakras, e chakras pequenos perto do nariz. Então a energia pode fluir para esses chakras das laterais do rosto e dar uma sensação de queimação ou calor interno. Por causa do chakra das têmporas, a energia do frontal pode repercutir ali e descer para o rosto. Tá tranquilo. Certo. A próxima pergunta é do Juliano Lima. Ele manda o seguinte: professor, sentir cheiro de flores, às vezes cigarro, ou ouvir alguém chamar o nome e não ter ninguém no ambiente, seria o quê? Mediunidade. É totalmente mediúnico isso aí, porque como ele não está produzindo nada, ele está só percebendo, existem presenças extrafísicas que estão chamando a atenção dele, ou com algum aroma projetado que não é aroma físico, mucosa nasal, o nariz possa captar as moléculas pelo ar e decodificar pelo cheiro, não. Estamos falando de atmosferas, que quando a pessoa entra em contato, um dos sentidos capta de alguma forma. Agora, cuidado, porque, por exemplo, cheiro de flores pode ser uma coisa xamânica ou uma coisa de umbanda, até aí tudo bem. Agora, o cheiro de cigarro é outra história, tá? Talvez ele esteja confundindo o cheiro de fumo, de rolo ou alguma outra coisa usado para desmanchar magia na umbanda, que os pretos velhos usam. Embora quem está de fora não entenda por quê. Mas existem vibrações ali que quando você acende, a fumaça daquilo pode dissolver algumas coisas pesadas. Então, não dá para dizer. Então, eu aconselharia a ele, vá em algum lugar de umbanda, por exemplo, e vê o que você sente. E outra, se não se sentir bem, vá em outro. Descubra algum lugar que você possa exercer sua capacidade mediúnica, se ela se abrir para o bem, para a luz, mas isso que eu estou falando é só uma sugestão. Sabe por quê, Eudes? O lugar que eu indicar para alguém
Um pode gostar, o outro pode detestar por Sim. temperamento. Por isso eu não indico o lugar. Eu indico é que a pessoa observe, vá em alguns lugares e vê o que é que ela sente dentro. Aonde ela sentir ressonância, é ali. Desenvolva. Mediunidade é o conjunto de potenciais que emerge em relação ao mundo espiritual agindo sobre a pessoa. Daí o nome médium, do latim intermediário. Já a capacidade anímica, Eudes, é da própria pessoa, independe de mentores. Então, se a pessoa está desenvolvendo animicamente, ela não depende de um contexto externo, depende dela. Mas o contexto mediúnico, ela vai depender de um contexto externo e interagir sobre ela. Então é diferente. E tem gente que está mais com temperamento a parte anímica, outro temperamento a parte mediúnica, e outros como eu que mesclam as duas coisas num ponto de equilíbrio. E eu não tenho como indicar algo para ele, mas é mediunidade pelo padrão do que ele está contando. Agora ele tem que correr atrás e ver aonde que ele se sente bem com isso. Boa. A Patrícia, ela mandou o que eu achei, assim, de mais interessante, assim, de todo o chat, que ela falou: eu menino gente boa. Aí é isso. Aí ela só mandou isso? Só mandou isso. Você tem certeza que não é alguém que gosta de você que mandou isso aí, não, Eudes? Fui eu que criei um fake e mandei Foi pra mim você que mesmo. criou um fake, tá vendo, cara? Tá aí. O pessoal, depois o cara desencarna e fica no astral inferior e fica pedindo ajuda por causa dessas coisas. Vai lá. O Bira manda: Wagner, você acha que espíritos com maiores conhecimentos, porém direcionados para o mal, podem atrapalhar em nossos projetos de ajuda espiritual até um ponto de desistirmos de nossos propósitos? Olha, pode, mas normalmente, se a pessoa desiste do propósito dela, independentemente da pressão de fora sobre ela, Eudes, é porque a vontade dela tá fraca naquilo que ela trabalha. Eu tô falando claramente. Deixa eu contar uma coisa. Eu acho que eu comentei isso num dos programas, mas eu vou contar para vocês hoje com mais detalhes. Ô Eudes, desde que a gente começou aqui o programa falando de espiritualidade aqui no Projeto Farol, normalmente um dia antes, de segunda para terça, eu sofro uma pressão espiritual vinda de fora, não chega a entrar na minha casa, mas eu sinto a distância, pressionando para tentar me desestabilizar para que eu não tenha condição de fazer um programa legal no dia seguinte. Eu já sei disso, eu estou acostumado. Tá? Que não quer que você passe a mensagem. Não quer que... É pressão que vem de entidades que estão contra qualquer esclarecimento consciencial. Isso é do jogo. O mundo é assim. Então a pessoa tem que estar muito firme e integrada com aquilo que ela veio fazer. Sabe? Não como santo ou missionário. É ela com ela mesma. A maior coisa que existe é a luz, cara. E se alguém está dentro dessa luz espiritual, não troque, não fraqueje por nada. Porque isso é a maior coisa do universo. Pelo menos para mim, eu vejo assim. Então nada vai me afastar disso. Sim. E outra, a pressão só me faz me tornar melhor, porque eu reajo com mais força e vou fazer um programa melhor ainda. Então, todo trabalhador espiritual vai sofrer pressão das trevas invisíveis. E isso faz parte do jogo. Agora, Eudes, quando o Pelé jogava, o Garrincha, o próprio Maradona, né, que também era um craque, ou o Messi, né, jogadores craques, precisa de 2, 3 caras para marcá-lo, pressioná-lo. O jogador perna de pau, ninguém marca porque ele se enrosca com a bola. A natureza Ora, cuida. Se vem uma pressão das trevas, porque você está fazendo um trabalho espiritual, você está jogando bem, cara. Senão não teria pressão. Porque quem é que vai pressionar alguém que não faz nada? Então, o motivo de trabalhar ou evoluir espiritualmente é o discernimento da própria pessoa. E a maior coisa que existe, cara, ficar firme nisso. Pressões, elas vão existir. E outra, Eudes, não somente lá fora, elas vão existir de familiares em cima de você, às vezes amigos negativos, pessoas encarnadas que também vão tentar desestabilizar você. O que a gente tem na internet? Os haters, o que eles fazem? O obsessor é o hater extrafísico, cara. Vou ficar dando atenção para isso, né? Por exemplo, às vezes entram haters para zoar e tal. Isso já é esperado. Isso aí a gente nem liga. Sim. Sabe o que incomoda? Estudante espiritual chato, que não é hater, é estudante espiritual chato. Que fica te espetando, acha que sabe tudo, fica toda hora enchendo o saco. Ele não é hater, ele é o espiritualista chato. Tem um monte. Então, doido, né? Porque na minha cabeça, sempre quando a pessoa se interessa por esse tema, ela já deu um clique na cabeça dela e diz, aí tipo, é que tá, Eudes. Não tem mais ego quando você... Tem sim, porque não é o fato de alguém estudar algo espiritual que significa que ela transformou ela mesma. Então pode ter alguém com conhecimento aqui que não vem no coração e na atitude. O que tem de estudante espiritual arrogante é enorme.
Por que existiria arrogância no estudante espiritual? Não faz sentido. Mas tem um monte, e eu, ao falar isso, eu não estou julgando ninguém. É fato. E se a gente bobear, a gente cai nisso também. Sim. Então você tem que estar alerta o tempo inteiro. A melhor coisa é a simplicidade, cara. Não é se achar melhor que ninguém. Porque quando você está com a sua simplicidade, você é você mesmo. Você não faz máscara. Você é você. Então a defesa principal é o caráter da gente. E havia, Eudes, uma expressão no ocultismo antigo que era caráter de luz. Deixa eu dar um exemplo. O meu pai é um homem, 95 anos, um homem de caráter íntegro. A vida inteira eu vi gente sacanear ele e ele nunca retrucar e ser sempre um homem muito honesto e íntegro. Então eu falo, meu pai é um homem de caráter. Só que se você colocar ele numa sala escura, ele se borra de medo. Ele tem medo do escuro. O caráter dele não enfrenta o invisível para tirar o medo dele. Então, um iniciado numa tradição espiritual, ele tinha que vencer o medo do invisível. Além de ter o caráter correto na sociedade, ele tinha o caráter para enfrentar o invisível e ele mesmo. Isso era chamado caráter de luz. Alguém dentro de um trabalho espiritual tem que ter caráter de luz. Não é só o caráter daqui, não. É o caráter a ponto de vencer a si mesmo e de aguentar toda a pressão e mesmo assim ainda ser grato ao todo por estar dentro da parte espiritual. Legal. A Valéria, ela pergunta que ela quer saber sua opinião sobre o que você acha da alquimia. Olha, eu não conheço muito da alquimia, o processo clássico. Sim. O que eu conheço é O que seria a alquimia? A alquimia sempre foi falada desde a Idade Média. Os alquimistas estão chegando, tem um disco maravilhoso do Jorge Ben, que hoje chama Jorge Benjó, na década de 70. Os alquimistas estão chegando, que foi um clássico. Então se falava dos alquimistas na Europa, Eudes, que estavam em busca da pedra filosofal que transformasse o vil metal em ouro. Então a alquimia seria a transformação do metal em ouro, no sentido de uma riqueza. E muita gente desenvolveu poções, químicas. A alquimia, na verdade, era a química antiga, né? Sim, é a química de hoje em dia, né? Só que, iniciaticamente, assim, falando pelo ângulo que eu conheço, um neófito, um calouro, ele vai passar por um conjunto de provas chamadas iniciação. Se ele passar, ele vai se tornar um iniciado. Isso é um processo de transformação. O homem enferrujado de medo e ignorância passa pelo cadinho, a pedra filosofal, que é a iniciação, e se transforma um homem dourado, que é um homem de ouro. Então a alquimia, para mim, é a de dentro, não é a de fora. Não é a busca do ouro, é a busca do despertar da consciência, que é o que tradicionalmente se fala em todas as partes esotéricas antigas, a transformação da pessoa. Agora, tem grupos de alquimia que trabalham nessa base, e tem outros que ainda estão baseados no antigo. Tentando transformar... E na verdade a grande transformação é da consciência, né? Exatamente. A próxima pergunta que aparece aqui é da Priscila, ela manda o seguinte: Wagner, ouvi que a prática de pulsação energética na pineal e no chakra frontal pode aumentar a inteligência também. Isso pode ocorrer mesmo? Pode, mas está errado o chakra e a glândula. Tá? O chakra do alto da cabeça é o único que está para cima, capta a energia de cima para baixo. Essa energia atravessa o cérebro e incide na glândula pineal. Então a ligação da pineal não é com o frontal, é com o chakra coronário. A ligação do frontal é com a glândula hipófise, que também é chamada de pituitária, que é a glândula que está na frente da pineal. É que na internet o pessoal trocou glândula e chakra. Então não é pineal e frontal, é pineal e chakra coronário. Então, teoricamente, se uma pessoa trabalha uma pulsação de luz de dentro para fora da pineal na direção do coronário, a tendência é que a aura do chakra coronário cresça, a aura da cabeça cresça, e isso melhora o nível de memória da pessoa e o nível de lucidez. É só corrigindo a questão do chakra com a glândula, porque na internet ela pegou a informação errada. Tá? É anatômico. Puxa uma linha reta do alto da cabeça, dá no meio da cabeça, na pineal. Puxa uma linha daqui para dentro, vai dar na hipófise. Legal. Antes de ler a próxima pergunta, deixa o like aí, pessoal. Dos quase 300 pessoas ao vivo e nem 200 likes ainda. Deixa o like aí para ajudar a gente, por favor. A Vi Martins manda o seguinte: tive uma experiência. Parecia que alguém estava puxando meu cabelo e doeu. Já teve essa sensação na sua vivência? Olha, difícil dizer porque ela não deu muitos detalhes. Ela estava como? Estava deitada? Estava sentada? Estava no trabalho? Quando isso aconteceu? Porque se foi com ela deitada
e indo para fora do corpo, isso é possível. Uma entidade chegar e mexer na energia da cabeça dela. Se foi aqui na vigília, é muito mais raro, né, uma entidade mexer na parte física da cabeleira da pessoa. Ela não deu muitos detalhes para poder responder. O observador, ele pergunta, Wagner, acha possível que uma pessoa possa receber dicas ou inspiração para a cura de enfermidades incuráveis? Até o momento, já consegui acordar com letras e melodias rodando na mente. Acho que, não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, mas você acha que... Olha, é muito certo de que fora do corpo, durante o sono, a pessoa capta intuições ou mentores passam coisas que ela desce e aquilo fica em looping no cérebro dela para alguma finalidade, tá? E aí ele está colocando na questão da cura. É possível que muitas coisas descobertas aqui foram passadas fora e a pessoa trouxe para cá, o cérebro dela misturou e parece uma ideia dela mesma. Mas isso aí é mais comum do que se pensa. O Júnior manda o seguinte: uma vez em um sonho nítido, andando pela casa, me senti cair, fiquei travado, ouvi uma voz, acordei todo arrepiado e chorando na agonia. Liguei para minha mãe e ela estava orando por mim. Foi uma projeção? Olha, pelo jeito sim. E a sensação que ele teve de paralisia, quanta gente falou nisso no programa? Sim. Que a catalepsia, inclusive o programa anterior, onde eu narrei a experiência do Silvio Romualdo, fala da paralisia, que é o que ele teve. Wagner, sobre bombardeamento em cidades do astral dessa semana e chegada desses espíritos que lá... Calma aí, que eu buguei um pouco. Bom dia, Wagner. Sobre bombardeamento em cidades do astral dessa semana e chegada desses espíritos que habitavam aqui na crosta. Nesta semana você pode falar sobre... Eu não tenho a menor ideia do que ele está falando. Eu também não. Explica melhor. Bombardeamento astral e esses caras vindo para cá, não deu para entender. Isso é coisa da internet, que o pessoal espalha um monte de coisa, o pessoal pega aquilo. Tá, o que eu sei é que existem trabalhos de dissolução de ambientes pesados no umbral, no astral inferior. É isso. Agora, pelo que ele está falando, é uma guerra astral, e aí já é outra história, viajada na maionese astral da internet, cara. Pelas coisas que eu já vi. Certo. A Kátia Bueno pergunta, professor, é natural na saída do corpo, logo no início, sentir algo nas costas puxando a gente para algum outro lugar? Sinto como se estivesse me deslocando assim, mas um puxão muito forte. Cordão de prata, cara. A ligação, ela, na maioria das vezes, no corpo astral, é na base da nuca ou no meio das costas, como se fosse uma série de elos energéticos que traciona a pessoa por trás. Também não está fora de possibilidade, Eudes, de um mentor extrafísico que está mexendo na parte de trás dela e levando-a para outro ambiente. Certo. A Organicartis. Eu não consegui ler esse nome. Wagner, sou frequentemente sabotado ou sofro ataques que antes não me atingiam, mas começaram a me fazer muito mal. Devo procurar um centro espírita? Olha, se ele não está conseguindo sozinho se virar, é legal que ele procure algum lugar buscando ajuda, uma sessão de desobsessão na área que ele quiser, porque não tem só na área espírita, você tem a Umbanda, você tem alguns grupos espiritualistas com trabalhos legais, tem o trabalho da apometria. Se ele não está conseguindo sozinho, humildemente busca ajuda, cara. Tem coisa que está ultrapassando teu limite, busca ajuda, se equilibra, daqui a pouco fica bem de novo. Tá igual a gente, às vezes precisa ir no médico. Precisa, se equilibra, tá? Se precisar. O ideal é que a própria pessoa possa... Sim. Mas tem horas que nós todos precisamos uns dos outros, um ajudar o outro. Então, procura algum lugar para se reequilibrar. Sim. E também tem um certo discernimento na dor. Tipo, às vezes você só sofre e nem sabe por quê. Mas quando você reconhece que, tipo, tá, eu tô mal. O que eu vou fazer a partir de agora? Também já é algo. O que possa estar causando essa entrada de algo nele que está abrindo porta para isso. Sim. Não é só tirar, é verificar nele qual é o ponto de relação com isso que está chegando de ruim. Sim, porque às vezes é até bom você estar se sentindo mal, porque abre um precedente para uma nova evolução em você. Às vezes uma espetadinha do astral inferior força a pessoa a correr atrás de algo. Sim. E ela acaba desenvolvendo mais no final. Vai saber. Exatamente. Wagner, já estimulei o chakra frontal em uma aula da faculdade.
olhando para o professor. Notei uma espécie de membrana muito transparente, fumaçante em Exatamente. volta dele. Seria a aura dele? É o dupletérico dele, o campo energético ligado ao corpo, porque a aura tem várias camadas energéticas. A camada mais próxima do corpo é a que ganhou o nome na teosofia de dupletérico, se bem que tem outros nomes, na Rosa Cruz Corpo Vital, na Conscienciologia Holochakra, é o campo energético da matéria. É um campo enfumaçado, cinzento ou azulado, às vezes parecendo uma pequena membrana com um vapor dentro. É o dupletérico do corpo. Ah, ele falou que não tinha cor. Não tem cor, é cinzento, normalmente cinzento, tá? É o dupletérico, o campo energético do corpo. Sugiro a ele dar uma lida no ótimo livro do Ramatiz, Elucidações do Além, Ramatiz, Hercílio Mais, editora do Conhecimento. E tem um livro da editora Pensamento, do Arthur Powell, que se chama O Dupletérico. Mas o ideal seria ler o Elucidações do Além antes, depois o Dupletérico, para ele ficar conhecendo um pouco mais desse campo. Ah, legal. Trabalho de cura no astral. Após as curas, enfrentamos muitos ataques no mundo espiritual e sintomas físicos das se manifestam. Calma aí que o português foi. E sintomas físicos das que se manifestam no corpo. O que fazer para se livrar desses obsessores e dos sintomas? Se ele está atendendo com cura, pelo jeito, Eudes, você vai atender um grupo de pessoas, você trabalha com cura. Às vezes, uma daquelas pessoas tem uma entidade obsessora colada, Eudes. Quando você vai atender a pessoa, ela vai embora, a entidade vem depois em cima de você. Isso é normal. Se ele não estiver preparado para isso, não vai conseguir bancar o trabalho de cura. Então, o lance é, trabalha no atacado, não no varejo. Sempre que você for trabalhar, pensa não só na pessoa encarnada, mas que quem estiver junto, melhore junto. Porque isto acontece com terapeutas e curadores. Atende alguém e a entidade obsessora vem em cima. Não dá para trabalhar com os outros só no sentido material ou energético. Tem um lado extrafísico junto. Sim, o GV manda, numa meditação que eu fazia no chakra frontal, entrei num estado alterado e senti minha mente descer pelo meu corpo físico. Não vi o que deu depois, pois interrompi por medo. Teria alguma ideia sobre o que seria? Sim, tranquilamente. E ele interrompeu de bobeira, porque ele podia deixar acontecer. Seguinte, Eudes, o chakra da testa, ele tem 2 canais energéticos laterais que vão descendo e entrecruzando até os de baixo. Esses canais os hindus chamaram de nadis, que são veias energéticas, condutos sutis. Tem 2 principais que saem da testa e descem, e um que começa na base e sobe até o alto da cabeça. O que sobe é chamado Sushumna. Os 2 que descem é o Ida e o Pingala, fartamente estudados na área do yoga. Então, na hora que o chakra frontal pode estar ativado, olha o que acontece. A energia desce dele e vai chegando até ali. A energia dele começou a descer para se comunicar com os outros chakras, ele travou no meio, porque ele não sabia disso. Sugestão de leitura, Teoria dos Chakras, Hiroshi Motoyama, editora Pensamento, para você conhecer os nadis e a ligação com o frontal. A experiência dele estava legal, ele abortou porque ele não sabia o que era, ele podia ter deixado, era uma ativação de chakras espontânea. Ó, que legal. Começava na testa e vai descendo ativa, depois sobe em linha reta, dando uma energização. A Maria manda o seguinte: Wagner, numa prática energética, veio um hindu chegar e fez um movimento com a mão no meu chakra frontal. Fui com ele às margens do Ganges, lá, e ele fez um movimento como um passe. E voltei. Por quê? O que foi isso? Um passe, ela descreveu certo. Ele deu um passe, levou ela e depois deu um passe para ela voltar. Levou ela no astral da Índia. Aliás, eu tenho um relato desse, chama-se Viagem Astral ao Ganges. Né? Eu vou ver se eu lembro, Eudes. Na semana que vem eu trago o link da onde está esse texto, aí para ela poder ler, aí a gente passa para todo mundo. Depois deixa eu anotar aqui, cara, porque eu estou com tanto trabalho que às vezes eu posso me esquecer. Não é por esquecimento, né? Tanta coisa na cabeça. Às vezes também pode ser a idade, também, sabe? Às vezes é a idade, Eudes, é um problema de umidade. Umidade avançando. Eu vou fazer 62 em setembro. Enquanto nosso amigo Wagner vai anotando ali, deixa seu like. Olha, ele tá ali anotando, fazendo ali um negócio no papel. É o tempo de você pegar seu dedinho e clicar no botão de joinha. Eu trago semana que vem o link, aí a gente passa para todo mundo. Certo.
Deixa eu só pegar aqui a próxima aqui, ó. Wagner, sei que provavelmente é uma pergunta boba, mas sua experiência, qual é a real do sal grosso e óleos essenciais no ambiente e no banho? Sal grosso absorve umidade. Então, desde priscas eras, o sal grosso é usado para absorver cargas pesadas, Eudes, tá? Agora, há o limite. O limite do corpo físico é a energia do corpo. Se uma pessoa, por exemplo, põe os pés na água com sal grosso, o sal grosso é capaz de absorver energias agregadas ao corpo, tirando o cansaço. Agora, o sal grosso não muda pensamento nem emoção de ninguém. É o limite dele a atuação no campo energético da matéria. Por isso que a gente se sente tão bem na praia? Tá, exato. A coisa mais viva que tem no planeta é o mar. Você tomar um banho de mar é uma limpeza do corpo e também você se sente bem energeticamente. Agora, você sai dali, pensamento e emoção são os mesmos, embora você se sinta bem. Se sal grosso transformasse consciência e tirasse obsessão, marinheiro não teria obsessão e seria tudo mestre ascensionado. Não é isso. O sal grosso tem um limite de puxar cargas do corpo, mas não tem o poder de transformar a consciência. Tá? É o limite exato, porque o pessoal exagera. Ah, e você quer mudar a consciência, toma um sal grosso. Não adianta nada. Agora, quer tirar canseiro, o sal grosso pode ajudar. E os óleos essenciais, a mesma coisa. Se bem que os óleos essenciais chegam a atuar no emocional. No mental, não, porque o que transforma a consciência é discernimento e esforço e evolução. Agora, no emocional, os óleos essenciais podem ter alguma influência positiva. Agora, muito cuidado. Tem que ter o óleo essencial correto para a pessoa e um profissional legal para trabalhar com ela. Porque eu passei uma experiência em que alguém me passou óleo essencial no pé e eu fiquei todo acumulado, me desequilibrou. Aquilo não era bom para mim, aquele tipo de óleo. Então, tem que ter discernimento nisso. Sim. A próxima pergunta que aparece aqui é da Simone. Ela manda o seguinte: Wagner, algumas vezes tenho sonhos lúcidos e vou a muitos lugares. Ultimamente, minha filha de 7 anos tem aparecido nestes sonhos. E quando ela acorda, sempre comenta que sonhou comigo. O que pode ser? Olha, depende. O mais provável é que possam ser projeções mesmo, das duas. Mas existe sonho telepático, Eudes. Alguém sonha algo, a onda mental passa e influencia uma outra mente que está próxima, que começa a ter o mesmo sonho. E aí as duas podem achar que se encontraram e era um fenômeno telepático durante o sonho. A outra possibilidade é que realmente as duas estão se encontrando fora do corpo. O Gustavo, ele manda o seguinte, ele fala: Wagner, ultimamente venho fazendo a técnica da Saulinha Claderona. É do Saulo Calderon. O Saulo Calderon tem vários nicks, cara. Saulinha, ele é conhecido também como Saula Calderon. E eu realmente, porque eu li de primeira, eu achei que ele tava zoando o Saulo. Aí eu falei, não. O próprio Saulo se zoa, ele às vezes olha aqui a Saula Calderon, ele entra nas lives dele mesmo, é o fake dele. Um abraço aí, Saulo. Eu realmente achei que existia a Saulinha Claro dele. Mas enfim, ele usa a técnica do Saulo. Mas quando termina, ele fala que o corpo dele fica angustiado e agitado, não consegue relaxar. A técnica está deixando ele acumulado de energia. Ela não está funcionando para ele. Porque é assim, Eudes, a técnica que funciona para um não funciona para outro, por temperamento, biotipo físico, tipo de energia. Por isso que as pessoas têm que ter um leque variado e não uma coisa absoluta, que não vai servir para todo mundo. Então, ele está ficando acumulado de energia, não está funcionando para ele. Certo. A Rayane, ela manda o seguinte: boa tarde. Às vezes ouço barulhos de asas batendo como de um beija-flor. E na outra vez, no ambiente, sinto uma forte vibração em minhas costas como algo saindo. O que pode ser? É o seguinte, a sensação de bater asas de um pássaro, ela não especificou se é dentro da cabeça, Eudes, é a glândula pineal e o chakra coronário. No início da saída podem rolar sons intracranianos, porque quando a gente escuta um som vindo de fora, ele se propaga pelo ar e você escuta. Agora, um som dentro da cabeça, ele não está vindo de fora, ele não está viajando por ondas sonoras, é um som psíquico, um som intracraniano. Parece muitas vezes o bater de asas, cara. Pode ser o estampido, os sons são variados. E a sensação de que ela está sendo puxada aqui é o cordão de prata também, na parte de trás. Certo. Ela precisa estudar as saídas do corpo. O ideal seria aquele livro que eu indiquei semana passada, Projeção
do corpo astral, o Viagens Fora do Corpo do Robert Monroe e o meu livro Viagem Espiritual também. E acessar as lives anteriores também para ver um pouquinho. A Aline, ela manda o seguinte: Wagner, minha primeira experiência foi em uma paralisia do sono, em que vi 2 círculos luminosos azuis em um texto hebraico projetado na parede. Senti algo me tocar, assustei e acordei. É normal ver textos? Não, não é normal, mas acontece o seguinte: de outro plano, uma presença extrafísica mentora projeta uma tela no campo energético do quarto para a pessoa ver algo. Sabe por quê, Eudes? Às vezes está sendo projetado para ela lá e na volta ela não consegue ter acesso. Então eles pegam ela próxima ao corpo porque é mais fácil do cérebro registrar a memória e projetam no duplo do quarto uma forma mental com um texto ou letras para que ela registre isso próximo ao corpo, para poder registrar isso aqui na vigília. Agora ela vai ter que decodificar o que é isso, é alguma mensagem, conteúdo que tem algo a ver com ela. O Zé Curubu, ele manda o seguinte: Wagner, às vezes acordo sem lucidez e parece que tudo que acredito é mentira. Fico meio desnorteado, mas logo depois volto ao normal. O que pode ter acontecido durante o sono? Olha, acontece o seguinte: quando a pessoa vai voltando do sono para a vigília, Eudes, ela passa por um período intermediário de alguns segundos ou minutos. Que você fala assim, eu cochilo antes de acordar. Você tem 2 tipos de cochilo. O cochilo na hora que você cai no sono, entre a vigília e o sono, e o cochilo quando você está voltando do sono para a vigília. Ambos são estados alterados. Quando o cochilo é na ida, a medicina chama de hipnagogia. Quando o cochilo é na volta, é hipnopompia. Então, muitas vezes, Eudes, a pessoa, antes de despertar, cochila um pouco e desperta. Quando ela acorda, o padrão de ondas cerebrais ainda não está 100% em ondas beta na vigília. E ela fica presa de uma pequena confusão mental por alguns instantes até ela... Nesse momento, ele pode estar tendo esse tipo de gap. É uma possibilidade. Segundo, assédio espiritual para desviar ele do caminho espiritual, causando nele essa reação. Como é que ele reage? Fica firme no estudo. E aquela história, eu não sou a pessoa mais indicada para falar com uma pessoa cética, porque eu não tenho dúvida, cara. Não em sentido da existência, que a gente está cheio de coisa para aprender, mas em relação à parte espiritual, saída do corpo, não há dúvida. Então, não entendo como alguém mexendo com isso tem dúvida. Porque eu não sou a pessoa ideal, porque o meu parâmetro, eu estou desde os 15 fazendo isso, para mim é igual respirar, comer, beber e dormir. Então, que ele combata isso lendo mais, avançando mais, porque isso tudo não é doutrina, isso é estado de consciência. O Gabriel Natural, ele pergunta o seguinte: Wagner, quais os seus critérios para diferenciar um ser extraterrestre ou mestre de grande fraternidade, por exemplo? Se alguém do astral inferior se passando por uma entidade de luz. Pela energia e o conteúdo. Cara, uma entidade pode usar a plasticidade do corpo espiritual e tentar te enganar. Mas como é que ele vai tirar a ideia do engano? Vai gerar uma energia ruim. Então você está de frente com algo ali e, sentiu algo, o que você faz? Aplica energia, dá um passe. Ou irradia energia na hora, desmascara na hora, se for uma entidade obsessora. Aí outro dia alguém me perguntou assim, Eudes, e se você der um passe por desconfiança e for realmente algo do bem? Algo do bem não vai se incomodar se você der um passe. Se for uma entidade do mal, vai se incomodar na hora. A defesa é a energia, sinta, não vá pela aparência. Eudes, qual é o conselho que a gente dá para os filhos? Não se fie só na aparência. Sim. Espiritualmente mais ainda, tá? E um ser de luz sempre vai passar um conteúdo evolutivo, a energia positiva e outra coisa, não vai dar mole pro ego da gente. Nenhum ser de luz vai ficar te elogiando ou exaltando o teu ego. Ele vai falar, cresce, melhora. Nenhum deles vai dizer que a gente está pronto, nem que a gente é especial, missionário ou anjo. Pelo contrário, desce lá e vence a si mesmo. É o conteúdo, cara, de caráter, de luz, revela. E o teor da energia. A gente já está com 63 minutos, o Paulo já vai estar aí. Já ele chega dando umas já chega dando umas bordoadas na gente. Então já para fechar um pouco, a Nayara ela quer saber se, assim como o Saulo, você tem algumas técnicas que pode passar para projeções. Tenho, mas eu não gosto de passar técnica pela internet. Sim. Por causa, se eu tô com uma turma é diferente, eu tô vendo as pessoas e ali eu tiro o medo primeiro e uma série de coisas. Passar técnica aberta é legal para quem está estudando, mas tem um monte de gente que pega aí e se embola todo. Eu não gosto de passar técnica assim, eu posso passar uma prática ou outra, mas
Não, e outra coisa, por que ela tá tão interessada em técnica e não estudar o tema? Tá cheio de gente que é consumidora de técnica, que é técnica e não aprofunda o estudo do tema. A Raquel, ela manda, Wagner, como ocorre os sonhos em comum? Às vezes eu sei que estou dentro dos sonhos da minha filha, Acabei vendo de que ela... explicar sonho telepático ali atrás. Sonho telepático do... Porque às vezes a pessoa tem muita... Ainda mais mãe e filha, né? Mãe Que tem e filha, essa ligação em conexão. nome. Uma pessoa está sonhando, passa a onda mental, influencia o outro cérebro a reproduzir a mesma coisa. Se for no mesmo ambiente, fica mais forte? Mais forte, não mais de mãe para filha, sonho telepático. Quando tento projetar, meu corpo todo fica formigando e sinto uns trancos, mas ainda não consegui sair. O que posso fazer? Formigamento é relaxamento, o metabolismo fica baixo, a circulação do sangue fica lenta. E o tranco é muito comum em quem mexe com saídas do corpo. A energia solta um pouco, contrai, solta um pouco, contrai, dá a sensação de tranco. Talvez ela esteja ansiosa ou com medo no pano de fundo. Isso pode causar essa trava que ela está tendo. Conselho, estuda mais, caramba. Isso não é uma brincadeira para você pegar uma técnica aí e ficar... Estuda profundo, isso envolve o despertar da tua consciência. Estuda de conjunto. Pratica, mas estuda para entender o que está rolando. Certo. A última que aparece aqui hoje é a pergunta do Guilherme. Ele manda o seguinte: querido Wagner, poderia explicar como dar um passe? Já vi em outros momentos falar da ação de dar um passe, mas não sei por onde começar e nem como fazer. Cara, aqui pela online, como é que eu vou explicar para dar um passe? Isso é uma coisa que eu ensino a fazer presencialmente. Você está junto com a pessoa. Agora, o que eu aconselharia que ele estude cura prânica. Tá? A cura prânica tem ótimos trabalhos de passagem de energia com as mãos, que não é ali chamado de passe. Passe é a expressão mais usada no espiritismo e na Umbanda, sendo que a origem da palavra passe não é espírita nem umbandista. É o Franz Anton Mesmer, século XVIII, 100 anos antes do espiritismo, criou a palavra passe, que pegou pela Europa inteira, que era passe mesmérico ou magnético. Surge o espiritismo no século XIX com Kardec, e utilizando a palavra passe, separa passe anímico e passe mediúnico. E depois, quando a Umbanda surge, em 1908, em Niterói, lá no Rio de Janeiro, com o seu Zélio e o Caboclo, o termo passe passou a ser usado também na área da Umbanda. Eu aconselho a cura prânica porque tem ótimos trabalhos de energia com as mãos. Um curso de cura prânica para ele seria o ideal, para ele aprender a mexer com energia com as mãos. Certo. Ok? Zerou? Muito obrigado a todos que mandaram as perguntas até agora. Tem algumas eu me perco entre o que é pergunta e o que é elogio, porque às vezes uns mandam elogio com interrogação e outros mandam uma pergunta sem interrogação. Aí eu fico, será que isso aqui é? Aí quando eu tô lendo na metade descubro que não era. Mas muito obrigado a todos que mandaram. A gente sempre agradece a participação de vocês. A live não aconteceria se não fosse as perguntas e a colaboração aí. Agora, pessoal, olha, como eu falei, o próximo programa vai ser um relato do Robert Alan Monroe, tá? Que eu vou trazer depois, um do Daniel Douglas Home. Então, por favor, fizemos pergunta e resposta. Evite perguntas agora nos comentários, porque no próximo eu não vou poder responder. Eu vou pegar o conteúdo do Robert Alan Monroe, depois faço um com o Daniel Douglas Home, depois a Estrela Prânica, e aí depois eu abro para pergunta e resposta de novo, porque senão a gente vai ficar com pergunta e resposta, não. Tem que ter conteúdo jogado ali, e eu não tenho como responder ali o comentário um a um na internet. Eu não tenho tempo, porque tem gente que cobra isso. Eu respondo aqui com maior boa vontade, mas no contexto do programa, tá bom? Gente, obrigado aí vocês estarem assistindo. Eudes? Eudes Ananda. Eudes Ananda. Exato. Então tá bom. Um abraço aí para todo mundo. Até mais.